grandes empresas de tecnologia estão avançando a passos largos sobre o metaverso, um novo formato de mercado que promete agregar múltiplas oportunidades aos pequenos negócios, sobretudo para estes que se mantenham mais próximos aos consumidores. Com o metaverso, o turismo tem oportunidades únicas de aproximar clientes e destinos, além de fortalecer a pré-venda. A tecnologia proporciona experiência imersiva até mesmo nos hotéis, antes da finalização da compra do pacote de viagens. Nós vamos conversar com a presidente de turismo da FEComércio de São Paulo, Mariana Aldrigue, que irá falar como o metaverso pode mudar aí esse mundo do turismo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Estela. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Bom, com o metaverso, o turismo vai ter oportunidades únicas, de aproximar os clientes e destinos, além de fortalecer a pré-venda. A tecnologia proporciona também uma experiência imersiva, nos hotéis, antes da finalização da compra dos pacotes. Como que vai funcionar isso? Basicamente, acho que todo mundo que ficou em casa, esse período de pandemia, aprendeu a navegar e a ficar com vontade de viajar, vendo vídeos, vendo tutoriais, o pessoal, os influencers. E o que acontece? Essa tecnologia avança a ponto de, por exemplo, com o uso desses óculos de realidade virtual, eu consegui entrar em quartos diferentes do mesmo hotel ou conseguir visitar diferentes hotéis em um mesmo destino, para fazer uma escolha mais baseada no que é de fato verdade. Então, às vezes, eu até quero ficar perto da praia, ou ter vista para o mar, mas um hotel que está a 1 ou 2 quadras da praia me dá um apartamento muito mais confortável, que cabe todo mundo da família no mesmo quarto. Então, esta opção de conseguir convidar o cliente para experimentar um pouco antes é especialmente interessante quando a gente fala de formar novos consumidores. Os nossos jovens que são absolutamente letrados, em videogames e em tecnologia, já vão rapidamente nos ajudar nessas escolhas. Então, olha só se eu entendi. Eu coloco, então, ali esse óculos de realidade virtual e eu posso adentrar ali como se eu estivesse olhando o quarto do meu hotel, olhando até mesmo o local que eu vou viajar. É isso, se eu entendi? Exatamente isso. E uma coisa muito legal, às vezes a gente não precisa nem do óculos. Se você estiver um pouco entediado em casa hoje ou no final de semana e quiser passear por algum museu, vários museus do Brasil e do mundo já têm a possibilidade de você estar lá apenas com a câmera do seu celular ou do computador. Então tem muita coisa, muita experiência que, é claro, não vai substituir a viagem, não vai fazer com que a gente se sinta estando de frente a uma tela ou uma escultura, mas é bem parecido e nos ajuda a ampliar os nossos horizontes. A gente vai ser capaz de ver muita obra de arte legal, muita coisa nova, muita coisa antiga, e é como eu disse, quem tem contato com os videogames já fica completamente boquiaberto com a qualidade das imagens, da sensação, de como você se sente de fato na cidade, ou no destino, ou no atrativo, e isso nos ajuda muito, nos ajuda no processo de convencimento dos clientes. Agora, os agentes que atuam aí na cadeia de turismo, um ponto a ser destacado é que a localização continua sendo um fator fundamental, então, para o sucesso desse negócio, do metaverso também. Explica para a gente. Exatamente. Antes, a gente pensava que quem tem uma agência de viagem escolhia, às vezes, pontos em shopping ou em ruas de muito movimento para ter mais público, para aparecer, para que as pessoas soubessem onde elas estavam. No metaverso, a realidade é muito similar. Então, já existem espaços pré-definidos e que estão bastante acessados, e que hoje, se você vai constituir, por exemplo, uma filial digital da sua empresa, vale a pena escolher locais digitais de bastante circulação ou de apelo àquele produto que você está vendendo. Então, é mais ou menos uma geografia virtual de valorização do seu produto, do seu serviço e de você também. E essa localização no mundo real, no local que passa muita gente, a gente sabe disso, ali onde tem um fluxo maior de pessoas. Mas no mundo virtual, como que é definida essa localização ideal?
Por exemplo, vamos pensar num evento virtual que todo mundo já participou de alguma reunião ou de um seminário, né? A maioria das vezes eles tentam simular o auditório em que você está, e aí provavelmente o lugar onde você vai fazer a propaganda da sua empresa tem que estar mais próximo do palco ou mais próximo da entrada, onde mais pessoas vão direcionar o olhar. Já existem especialistas capazes de medir lugares, incidência do olhar na tela, onde a gente presta mais atenção. Então, em situação de evento é assim, se for na composição de uma exposição ou de uma feira virtual, a mesma coisa. Na escolha do nome que você vai usar, lembrar que muitas vezes o algoritmo usa a ordem alfabética, então os nomes que vão lá para W, Y e Z tendem a ficar por último. Então, tem várias questões em que um especialista, e tem vários sendo formados agora, né, vão nos ajudar. Esse exemplo que está rodando aqui na tela, você vê que tem uma porta, né, tem um ônibus aparecendo, então Sim. Ali você já consegue perceber em que lugar chama mais a atenção e aonde talvez vai ser mais caro também anunciar. Então, essa é praticamente a mesma lógica. Sim. A longo prazo, é provável que esse setor também passe a explorar destinos como a Roma Antiga ou famosos destinos fictícios. Explica pra gente isso. Olha que legal. Como tudo na vida, e especialmente essa função que mistura o curador de viagem com o jornalista, por exemplo. É alguém que consegue filtrar as melhores informações. Então, imagine se você quisesse hoje conhecer como era a Roma Antiga ou o Egito Antigo, e alguém vai, usando a realidade virtual, te mostrar ou te orientar o olhar. O que vale a pena prestar atenção e o que é que está preservado hoje se você eventualmente vier visitar o lugar em carne e osso. Games, jogos interativos já fizeram isso, por exemplo, com a cidade de Florença, com Nova York, já fizeram com lugares da China, né? E tem várias coisas do Brasil também. Então, é como se fosse uma curadoria do seu olhar. Para que lado você olha, o que você precisa prestar atenção para ter ideia dos costumes, da diversão, de como as coisas aconteciam. Fantástico! E o mais interessante é que há dados relevantes, né, sobre o uso do metaverso pelo turismo mundial. Em maio, uma consultoria de pesquisas de mercado em nível global publicou um relatório apontando que o faturamento anual da indústria do setor com o metaverso deve crescer 26,1% aí entre esse ano e 2026. No turismo do metaverso também é a mesma coisa? Isso. Na verdade, a gente ainda não conseguiu separar certinho o que é só turismo, porque o setor da cultura também se apropria, o setor de comercialização de eventos também vai produzir dados. Mas a gente imagina que o crescimento é no mínimo de 26%, e claro, a gente sabe que o setor de tecnologia acelera muito. Então, pode ser que esses 26% sejam só no primeiro ano e nos surpreendam ainda mais. Mas, com certeza, um crescimento consistente e empregando muita gente jovem. Então, é um sinal interessante também para o mercado de trabalho. Vale a pena prestar atenção nos cursos sobre metaverso. E além da redução de custos, né, para a gente terminar, o metaverso ele vai proporcionar vantagens também para feiras e eventos que vão ser realizadas só nesse universo? Sim, pensando, por exemplo, que a gente pode deixar de viajar e com isso gastar com passagem e hospedagem, mas também diminuir a emissão de carbono, e o fato de que pessoas, às vezes de lugares que não permitiriam a entrada, por questões diplomáticas, ou mesmo porque você não teria condições financeiras de ir, vão te dar acesso a núcleos mais específicos de pesquisa. Então, no ambiente acadêmico, isso já tem acontecido, nos que eles chamam de fandoms, né? Os grupos de fãs de um determinado artista ou de um jogo, isso já está muito consolidado, mas vai se expandir. Tá certo, então muito obrigada pela sua contribuição. É um assunto que daria para a gente falar aqui 1 hora. Pena que a gente tem o tempo reduzido, mas eu te chamo novamente aqui. Obrigada pela participação. Muito obrigada e um ótimo fim de semana para todos. Bom fim de semana.